Olá, galera do YouTube. Hoje nós vamos fazer uma videoaula rapidinha, muito curta, mas nem por isso menos importante. O assunto de hoje é cal sodada, a sorbe do Rebreeder. Muito bem, galera. Vamos falar de cal sodada, que está aqui. Mas antes de falar da cal sodada, nós temos que falar do scrubber. O scrubber, ele é o canister, né, o tubo, o compartimento onde a cal sodada vai dentro do Rebreeder. E para que a cal sodada serve? Para retirar o dióxido de carbono, o CO2 que eu exalo na minha respiração, e ele precisa ser eliminado antes que eu possa reaproveitar o gás para respirar ele de novo, ok? Então, fundamental que eu tenha essa cal sodada em uma quantidade suficiente, em um compartimento adequado para ele. A gente usa essa cal Sofnolime, existem outros fabricantes, Atrasoft. Essa Sofnolime, Atrasorb. Essa Sofnoline é uma sorb importada. A gente gosta muito dela porque ela não tem cheiro e ela é muito eficiente, ok? Aqui no compartimento do Smart nós temos 2,5 kg dessa cal. E para colocar essa cal, para bater essa cal, é muito importante que a gente faça isso de forma bem criteriosa. Eu já, primeiro, peneirei essa cal. Quando o canister da cal está cheia, quando o tubo, essa bombona está cheia, a parte de cima não tem tanta poeira. Mas, quando a gente já está no fundo, aí fica um pó. Se vocês olharem aqui, ó, na mesa, ó, tem um pozinho que ficou. A gente peneira esse pó e é muito importante que eu faça esse peneiramento, porque se esse pó se mistura numa umidade que fatalmente existe dentro do Rebreeder, nós não estamos falando de alagamento, nós estamos falando da umidade que existe da minha respiração, do calor que a sorbe produz e faz com que haja uma condensação desse gás, dessa umidade do vapor d'água que está dentro do Rebreeder, e essa condensação forma líquido e sempre tem um pouquinho de água ali no fundo. Essa água residual da própria respiração, ela vai se misturar a esse pó de cal e vai formar um coquetel cáustico, soda cáustica, e isso estraga a máquina. E se vier na minha boca, ele vai queimar a minha boca. Então, realmente, é uma coisa que eu não quero que aconteça. Então, a gente peneira com critério, abastece o compartimento, o scrubber, e uma vez que eu abasteci, eu tenho que fazer um processo de compactação. O que é isso? Os grãos de sorbe têm que estar muito coladinhos entre eles, para que não exista um canal ali no meio da sorbe, onde o CO2 passe e não tenha tempo da reação química acontecer. Então, a gente chama de channeling, né? Ou canalização, ou sei lá. Channeling, é melhor falar em inglês que é muito mais fácil. Então, esse canal que pode aparecer aqui dentro, ele vai fazer com que o CO2 passe mais rápido e não tenha tempo desse CO2 ser eliminado. CO2 mais H2O, que é o vapor da água, né? Ele vai virar um ácido carbônico, e esse ácido carbônico ele vai reagir com os grãos da sorbe, que são extremamente alcalinos, e vão formar um sal, que vai ser agregado na sorbe, mais umidade e mais calor. É uma reação exotérmica. Tanto que, no final, a sorbe fica sempre um pouquinho melada, porque é a umidade da própria reação química, ok? Nós vamos mostrar para vocês uma cal que a gente tirou do scrubber, que já estava usada e bem saturada. A gente usou o limite dela. E essa marca, ela deixa os grãos meio arroxeados. Então, quando a cal satura, o grão fica roxo, tá? Lógico, essa não é a minha referência é o tempo de queima, que eu controlo pelo computador, mas ele mostra que realmente a cal está bem saturada. E ela vai saturar onde? Na parte superior, onde o fluxo começa. Que o padrão de queima da cal, ele não segue esse tubo, ele é cônico. Então, ele reage mais na parte superior, mas à medida que ela vai reagindo para baixo, ela vai reagindo somente nas partes centrais, ok? Muito bem, coloquei a cal, vou colocar a telinha. Muito importante que essa telinha fique sempre nivelada. Ó, eu já vi que ela não tá niveladinha.
como eu gostaria. Então eu vou tirar, esse lado daqui está um pouco mais alto que o outro lado, tiro um pouquinho de cal. Por que ela não pode ficar desnivelada? Imagina que eu boto pressão aqui desse lado, esse lado fica frouxo, e aí o channeling acontece. Então vou empurrar para lá, para cá, vou colocar a molinha, vou colocar essa trava e... Peraí que tá... Aí. Vou apertar, só que ainda não está pronto. Por quê? Porque ela não está devidamente compactada. Como é que eu vou compactar? Olha só, eu pego um martelinho de borracha e vou batendo desde baixo e vou subindo. Subindo. E girando à medida que eu vou batendo. Eu vou repetir esse procedimento pelo menos 2, talvez até 3 vezes, para que a cal fique bem compactada, ok? Muito bem, repeti o procedimento, bati de baixo até em cima, ao redor do scrubber. Ó, aí eu ainda tenho mais um pouquinho de aperto, mas agora está suficiente. Muito bem, prova dos 9, eu vou pegar a cal e vou chacoalhar perto do ouvido para ver se não tem ruído. Beleza. Aqui, provavelmente tem um pozinho, vou passar um papel para limpar, vou lubrificar e montar no scrubber.